E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Rubens Roseno. Vamos estar trazendo mais um vídeo para vocês aí de corte. E sempre é muito bom e importante a gente estar frisando o que eu já sempre venho falando nos vídeos sobre corte. Sempre analisar o cabelo da sua cliente seco, tá bom? E sempre ver qual é o desejo da tua cliente, conversar com ela com o cabelo seco. O que acontece aqui no cabelo da minha cliente? Ela tem um cabelo extremamente fino, tem uma quantidade de cabelo, uma densidade de média para baixa densidade e ela não gosta de volume, entendeu? E ela tem um cabelo que tem uma textura mista, a raiz dela é uma raiz um pouco mais lisa, só que as pontas dela tem uma certa ondulação. Então o que acontece? Se eu cortar esse cabelo repicado, eu vou dar muito volume. Se eu bater muito essa nuca aqui numa graduação, eu vou dar muito volume e vai estar ficando difícil para ela estar arrumando em casa com uma escova. Por quê? É sempre importante você ver também o corte que você vai fazer para a tua cliente e que ela possa ir posteriormente na casa dela não ter muito trabalho com esse corte, entende? Não tem como você cortar o cabelo aqui para tua cliente hoje, você escova, ele sai lindo e amanhã quando ela for escovar esse cabelo não tá mais legal, tá bom? Então eu vou estar fazendo esse cabelo dela basicamente num caimento natural. Não vai ser tão caimento natural porque eu vou estar trazendo esse cabelo na nuca dela. Se fosse natural é só soltar o fio, tá? E vou estar fazendo ele com uma graduação bem baixinha. Pra quê? Para ela ter um leve bico aqui na frente, para ela ter um ângulozinho bem suave, porque ele tá reto, tá? Para ela ter um ângulozinho bem suave, sem desfiar muito esse cabelo, porque senão na hora da escova, a mesma coisa que eu falei, vai ficar bacana, vai ficar com aquele encaixe legal. Porém, quando ela tiver com esse cabelo natural, essa ponta vai estar muito fina, tá bom? Então, como eu estava explicando, eu não vou texturizar tanto esse cabelo dela, porque ele vai ficar muito fino. Cabelos muito finos não se texturiza muito, tá? A não ser que a cliente goste de fazer aquelas escovas com muito volume, goste de estar finalizando ele com cera, aí você vai estar texturizando um pouco mais esse cabelo. Mas como ela é uma cliente mais tradicional, que gosta daquele cabelo sem dar muito trabalho, sem que isso atrapalhe muito ela por causa do dia a dia dela, eu não posso estar texturizando muito. Então isso é sempre importante, a gente sempre está tendo essa conversa com a cliente, porque até o dia a dia dessa cliente vai interferir. Tá bom? Se não é aquela cliente que está sempre escovando, sempre no salão e finalizando com cera e usando aqueles cabelos extremamente escovados, não é interessante você fazer um corte para ela sair daqui com esse cabelo todo estilizado, sendo que ela não vai estar conseguindo fazer isso depois no dia a dia dela. Tudo bem? Outra coisa também bem importante, o cabelo dela é fino. Como eu não vou texturizar muito esse cabelo, o que acontece? Eu tenho que fazer esse cabelo com divisões precisas, porque senão esse cabelo não vai ficar legal. E quanto mais fino o cabelo, mais ele vai aparecer qualquer marcação. Então, para a gente evitar de ter que ficar texturizando, polindo e afinando essas pontas, a divisão tem que ser precisa, entende? Porque às vezes a gente ouve por aí, não precisa saber fazer uma divisão, a divisão não interessa. A divisão interessa muito. A divisão é a parte mais importante do corte, porque é a partir dela que você vai estar desenvolvendo o seu projeto, tudo bom? Então o cabelo dela vai ser um cabelo numa diagonal média para baixo, não vai ser muito alto, mas também não vai ser muito baixo também, para dar um certo ângulo para esse cabelo. E a gente vai estar cortando ele basicamente num caimento natural. Cabelo bem fininho, eu consigo trabalhar com mechas mais largas depois, tá? Só a primeira que é aqui é bacana a gente estar fazendo uma mecha mais fininha que a gente possa estar desenhando. Fiz a minha divisão numa diagonal média para frente, uma diagonal média para frente. Eu vou trabalhar um pouquinho da inclinação da cabeça da minha cliente para ela não ficar muito reta. A pele dela também vai dar uma esticadinha, fica mais fácil da gente estar fazendo esse corte. Tudo bem? Então abaixa um pouquinho a cabeça da cliente. Sempre procura não deixar a cliente com a cabeça muito baixa. Por quê? Porque senão essa posição fica desconfortável, ela não consegue se manter por um período mais longo nessa posição. Tá bom? Então peguei aqui o cabelo da minha cliente, divido
A mecha que é para a direita fica na direita. Eu vou trabalhar essa mecha da esquerda. Entendeu? Por quê? Porque se eu pegar um pouquinho dessa mecha da direita, eu já começo a ter um pouco vou ter mais trabalho com esse corte. Peguei minha mecha, eu vou definir o comprimento do cabelo dela. A proposta para ela é a seguinte: eu vou deixar esse cabelo um pouquinho mais na linha de crescimento da nuca dela, entende? Então eu vou trazer esse cabelo basicamente na linha de crescimento dela, que é aqui. Eu vou trazer um dedinho abaixo, tá bom? Sempre que eu for trazer essa mecha, que eu for cortar, por exemplo, eu fiz uma diagonal média. Se eu pegar essa diagonal e fizer ele aqui arredondando, eu não vou ter o caimento que eu quero. Então eu vou cortar esse cabelo basicamente perpendicularmente à minha subdivisão. Ó. Tá vendo? Limpei a nuca dela para não me atrapalhar. Cortei esse cabelo na mesma linha que eu estou fazendo aqui, porque senão eu vou comprometer esse caimento. Algumas pessoas gostam, tem pessoas que fazem esse cabelo numa diagonal, corta reto. Aí vai da técnica que você está trabalhando, da academia que você fez, vai do gosto de cada um, tudo bem? Depois eu vou pegar a minha outra mecha, vou trazer essa mecha junto e a partir daqui eu vou trabalhar a minha outra mecha. Fiz as minhas duas laterais aqui, fiz a lateral, fiz meu lado direito, meu lado esquerdo. Vou conferir essas mechinhas. Tá do mesmo tamanho, eu vou continuar o corte. Sempre sobra alguma coisinha. Dá uma limpada. Vocês estão vendo aqui, ó. Você consegue uma diagonal bem legal, uma diagonal bem limpinha. Precisou dar uma molhadinha mais no cabelo da sua cliente, é só pegar um borrifadorzinho, dar uma molhadinha sem problemas, tá bom? Faço o acabamento. Por que é bem importante você fazer esse acabamento legal aqui? Para depois você não ter que ficar dando acabamento com a maquininha. Então, quanto mais precisão você tiver aqui, menos você vai ter que trabalhar depois esse cabelo na tesoura de polimento, você vai ter que trabalhar menos ali na maquininha, ficar dando muito acabamento. Você não precisa disso, desde que você siga a divisão. Se você terminar um corte, que você tiver que ficar depois polindo, se esse polimento for para conseguir movimento, tudo bem. Agora, se esse polimento for para tapar buraco que esse cabelo ficou, for para tapar marcações que ele ficou, você tem que estar reavaliando as suas divisões, a sua maneira de cortar, a sua técnica, tem que estar dando uma olhadinha para ver aonde é que você está tendo que dar uma mudada nesse cabelo. Porque não pode, todo cabelo que eu terminar tem que ficar polindo, senão esse cabelo vai ficar cheio de marcação. Então quando você acabar o teu cabelo, ele tem que estar bacana, ele tem que estar legal. A tesoura de polimento, desfiadeira, tudo que você usar nesse cabelo é para criar textura e não para tapar buraco, tá? Se você estiver tendo que estar usando tesoura desfiadeira para tapar buraco, é porque você está deixando desejar alguma coisa na sua técnica de corte, tudo bem? Então sempre que você vê um vídeo, desfia, não pode. O desfiado desse cabelo tem que ter uma harmonia, o caimento tem que ter uma harmonia. Para isso tudo você começa do início aqui da mechinha até na frente, você tem que ter uma coerência nesse cabelo, entendeu? Para você não ter que ficar tapando o buraco depois, tudo bem? Vamos pegar a segunda mechinha, pente largo, posso fazer com pente fino no cabelo dela também, porque é um cabelo fininho, tranquilo de dividir. Trouxe essa mecha. É sempre interessante que o cabelo esteja bem molhado. Trouxe ele bem coladinho. E aqui eu vou fazer minha segunda mecha. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho o quê? Eu
tem um cabelo cortado numa diagonal para frente, é um cabelo de média para baixa densidade, mais para baixa densidade, numa diagonal média para frente com uma mecha guia estável. Então a minha guia vai ser sempre aqui, então eu tenho uma mecha guia estável e vou cortar esse cabelo todinho numa diagonal para frente, tudo bom? Vou mostrar aqui para vocês terem uma visão melhor de como que ele vai ficando. Espera um pouquinho. Entendeu? Então é sempre legal você estar acompanhando, tá? A gente vai estar acompanhando. Posso passar um pente largo depois para eu estar vendo melhor essa mecha de baixo. E vou acompanhando depois sem segredo nenhum. Tudo bom? Então, gente, se vocês perceberem, o cabelo dela até um certo ponto a gente estava tirando um certo comprimento, até aqui. Depois eu comecei a perceber o que? O cabelo dela ele estava com uma graduação. Então o que que acontece? Daqui pra frente eu ia começar a tirar quantidades muito pequenas de cabelo. No cabelo dela, que é um cabelo fino, a gente consegue estar trazendo depois, por exemplo, toda a mecha. E tá cortando, por quê? Ficou uma quantidade muito pequena de cabelo. Como eu quero essa frente com um bico um pouquinho maior, eu tô trazendo essa mecha da frente, essa lateral da têmpora esquerda dela. Eu tô trazendo toda essa mecha da minha lateral esquerda por trás da orelha fazendo a volta, porque quando eu jogar essa mecha para frente, esse cabelo vai ter percorrido um caminho maior para trás, ou seja, ele vai ficar com um bico um pouco maior na frente, tá bom? Mantenha a minha linha de corte. Sempre é legal que a sua tesoura esteja afiada, que as suas ferramentas estejam em dia para você ter um corte mais preciso, tá? Pronto. Aqui eu já consegui fazer, praticamente já terminei a metade do cabelo. Vou puxar todo esse cabelo para trás, vocês podem ver que basicamente nem sobra muito cabelo aqui no comprimento, ó. Essa parte daqui. A lateral que vai chegar alguma coisinha aqui para frente. Fiz o meu alinhamento, deixei bem polido, sempre prestando atenção no posicionamento da cliente, se ela ainda está naquela posição do começo que a gente fez. E vou executar minha última mecha. Lembrando sempre que eu consegui pegar essa quantidade de mecha porque ela tem um cabelo de baixa densidade que me proporcionou fazer isso. Rubens, qual a espessura da mecha que eu uso para estar cortando esse cabelo? Sempre uma espessura que fica confortável na sua tesoura, tá? Se você vê que você está colocando, está tendo muito trabalho para cortar, esse corte não vai ficar legal. Então, quanto mais denso, menor, mais fina é a sua mecha. Sempre que você sentir confortável para cortar, corta. Se você sentir que está empurrando muito esse cabelo, tá na hora de você deixar uma mecha um pouco mais fina para você não ter problema lá na frente. Tudo bem? Então o cabelo dela aqui basicamente acabou. Por quê? Um cabelo fino, um cabelo tranquilo de cortar,
Não é um cabelo que eu quero abusar muito nessa graduação, então eu consegui cortar ele basicamente no caimento natural. Você vê que o cabelo dela aqui eu vou conseguir mostrar melhor para vocês quando a gente fala de formas geométricas. Vou virar a cadeira dela um pouquinho para vocês verem. Só um minutinho, deixa eu virar aqui um pouquinho. Ó, se você reparar, qual é a forma geométrica que assumiu aqui o cabelo dela? Tá dando para ver legal aí? Tá dando? Acho que agora ficou melhor. Consegue ver ali o celular direitinho? Oi? Tá pegando ainda? Sim. Tá pegando ainda? Beleza, valeu. Depois a Brida corta esses pedaços aí. Se eu pegar o cabelo dela aqui, vocês podem ver que está formando em uma forma geométrica. Isso daqui é um côncavo. Por quê? É como se fosse a parte de cima de um círculo. Então esse cabelo é um côncavo. Os cabelos redondos é um cabelo convexo. Então assim, a partir dessas formas geométricas, de linhas de corte, conforme você vai pegando, você vai aprendendo. Por exemplo, essa cliente ela tem um cabelo fino e uma densidade baixa. O cabelo dela eu fiz ele mais inteiro, eu não texturizei ele, a texturização dele é inativa. Eu vou dar só uma levezinha depois que eu escovar para eu ver se precisa ou não ainda. Quando você começa a prestar atenção nessas formas geométricas, você consegue ver, por exemplo, um corte de uma revista e saber como é que corta. Entende? Você não vai estar olhando e falar, puxa, eu não fiz um curso desse corte. Não, você vai conseguir identificar. Então, por exemplo, o cabelo dela você sabe que é um côncavo. Então, todo cabelo que é côncavo, nessa divisão que nós usamos, eu sempre corto ele numa diagonal para frente. Se a base do cabelo dela fosse numa horizontal, a minha mecha seria na horizontal. Algumas pessoas fazem uma divisão na vertical, na diagonal, e corta ele na horizontal. Vai do gosto. Eu gosto, faço uma divisão na diagonal, trabalho na diagonal. Faço uma divisão na horizontal, trabalho na horizontal. Né? Para você ter um caimento um pouco mais bacana. Então você sabe que o cabelo dela é um cabelo convexo. Quando você olhar esse cabelo escovado numa foto, você vai ver que ele é um cabelo mais inteiro. Então todo o cabelo que for inteiro, aquele cabelo que é compacto, que o fio de cima não tem uma linha de leveza, ele vai com o fio de cima até o final, ele é um cabelo que ele foi cortado a 0 graus. Então pessoal, terminei de fazer todo esse corte. Vou fazer como se fosse um outro vídeo. Então pessoal, terminamos o corte. Fizemos todo o cabelo dela numa diagonal média para frente, papapá, caimento a 0 grau, trazendo na linha do pescoço da minha cliente, fiz as mechas. O que é muito importante você começar a identificar nesses cabelos? É isso daqui, ó. Vou virar a cliente para vocês um pouquinho. Ó. Fiz a minha nuca. Qual que é o formato que ficou essa nuca aqui? Nós temos esse cabelo, um côncavo, seria como se fosse a parte de cima de um círculo côncavo do olho. Toda a parte de cima de um círculo é um côncavo. Parte de baixo, um convexo. Côncavo e convexo. Então todo Chanel que for nesse desenho, não os chanéis retos, todos os chanéis que for nesse desenho são chanéis côncavos. Entendeu? Quando eu olhar esse cabelo da minha cliente numa revista, eu olhei lá para o cabelo. Eu identifiquei na foto que a minha cliente me trouxe que esse cabelo, a mecha de cima vem até a parte de baixo basicamente. Aqui não, porque o cabelo dela estava um pouco mais curto em cima, mas a gente vai deixar ele se igualar. A parte de cima veio até a parte de baixo. Já sei que esse cabelo dela, eu estou cortando ele sem graduação. Então eu já sei que esse cabelo é côncavo. Eu já sei que esse cabelo tem um bico numa angulação média, não é um bico muito acentuado e nem muito longo, é só para dar uma alinhada ali com a linha do queixo da minha cliente, com a linha desse osso da minha cliente. Eu vou ter uma harmonização na forma desse fio para não ficar muito reto, para eu não dar um retrato no rosto dessa minha cliente. Então ele tem um bico leve. Eu sei que eu tenho um côncavo, eu sei que eu tenho um bico leve, ou seja, eu vou fazer esse cabelo a 45 graus, uma subdivisão em diagonal para frente de 45 graus. Eu sei que a minha mecha de cima ela vai até o comecinho desse corte, ou seja,
Eu não tenho uma mecha com elevação, eu tenho essa mecha num caimento natural ou a 0 grau, depende muito como você decidir. Eu levo esse cabelo na nuca dela para eu ter mais precisão de corte, entende? Então, se você conseguir fazer no dedo, mas a partir do momento que você tirar daqui, você criou um ângulo. Então você vai começar a ter um cabelo com uma angulação nesse finalzinho dele. Você vai começar a ter uma graduação. Então sempre que você fizer aqui, ele vai ficar um pouquinho mais reto, um pouquinho mais inteiro, depois no finalzinho você está trabalhando ele. Então eu sei que esse cabelo é côncavo, diagonal para frente, média. Levei ele a 0 grau, porque minha mecha lá de cima vai até lá embaixo. Então o que eu consigo nesse corte? Identificar como executar aquele corte. Por exemplo, se a minha cliente, eu vou virar um pouquinho para vocês. Se a minha cliente tem aquele cabelo Chanel, aquele bob, que ele vem até aqui e daqui ele encaixa. Eu sei que esse cabelo, a linha dele de peso, ele vem até aqui. Depois eu já tenho uma textura mista. Eu já começo a dar uma graduação para esse cabelo. Eu sei que quando eu for fazer a minha mecha para corte, eu vou pegar esse cabelo e vou elevar essa mecha para eu conseguir esse encaixe. Consegue acompanhar um pouco agora como é que funciona? Você olha o cabelo e vê como é que ele foi projetado. Posso pegar esse cabelo aqui numa horizontal e criar esse ângulo com a minha mão? Posso. Você vê, ó, aqui ele basicamente vai a 0. Posso pegar ele aqui e fazer ele aqui a 45 graus e cortar? Posso. Só que dessa maneira você tem que ter muita prática para fazer um cabelo desse na vertical, tá? Então eu sempre gosto mais na diagonal, porque eu tenho mais leveza, tenho mais suavidade, o cabelo já basicamente, na hora que eu terminar o corte, ele já está pronto. Então eu prefiro cortar sempre assim. Então, o seguinte, sempre vamos aprender a analisar o corte e ver qual foi a linha que ele foi feito. Isso para tudo, para corte, para mecha, para coloração, sair um pouco daquele serviço robotizado. Ah, eu vou fazer um Chanel nela inteiro, sólido, porque eu não sei fazer um com a nuca batida. Não, você tem que aprender a ler e executar esse serviço. Essa é a grande diferença. Você vai deixar de reproduzir trabalho dos outros para criar seu próprio trabalho, dar sua identidade e tá colocando um pouquinho ali do seu talento, do seu dom, da sua criatividade no cabelo da tua cliente. Tudo bem? Agora eu vou escovar ele e depois a gente mostra para vocês com o serviço já executado, tá bom? Finalizamos o cabelo dela, fizemos a escova de acordo com o corte. Consegue reparar no resultado desse cabelo? Consegue ver a linha de corte, como ficou uma leve diagonal para frente. Eu vou trazer o celular aqui perto e vocês vão dar uma olhada melhor. Vou tirar essa toalha. Olha, reparem que é um cabelo que não foi texturizado. É um cabelo que não foi feito acabamento em maquininha, ó. Não foi feito acabamento. Até aqui depois sobrou alguma coisinha aqui que dá pra gente estar tirando com a tesoura. Ó, sem texturização. Ó, aqui embaixo é um cabelinho do pezinho dela mesmo, que a gente vai tirar. Porque ele foi bem na linha da nuca. Ó.
Um cabelo totalmente sem texturização e sem acabamento na máquina. Então você consegue ver um cabelo com bastante exatidão. Aqui pra frente, se você quiser dar um acabamentozinho na máquina, se você quiser fazer alguma coisa, não tem problema. Mas se você executar a técnica de uma maneira correta, você não precisa estar fazendo esse tipo de trabalho. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. O cabelo dela é um cabelo que ela assumiu, o cabelo grisalho dela. Você vê que ficou lindo, ó, também, tá vendo? Não existem regras, é o que a sua cliente gosta. Ó, um cabelo grisalho, um cabelo fino, um cabelo natural, foi uma opção que ela fez e a gente acabou usando esse corte. O cabelo dela estava compacto, então ele vinha aqui reto, basicamente. A gente só tirou esse pedacinho aqui para dar essa angulação no cabelo dela, para estar tendo um caimento um pouco mais natural com a linha do rosto dela. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse corte. A gente vai estar postando algumas fotos aí para vocês estarem vendo o resultado dele final. Beleza?